eu acho que tem uma diferença fundamental entre a política nacional e a política internacional. E muitas vezes eu acho que quando a gente mistura essas duas coisas, a gente ainda não necessariamente chega obtém os melhores resultados. E o exemplo disso, por exemplo, é uma coisa que eu defendi muito quando o Lula foi eleito. Eu falei, cara, a gente precisa restabelecer laços diplomáticos com a Venezuela. Por quê? Eu acho que a Venezuela é uma ditadura, é uma perseguição sistemática da sociedade civil, da oposição, E eu acho que é vergonhoso quando o Lula diz que o Maduro tem legitimidade democrática. Isso acho que não tem. Uhum. Mas a gente precisa ter relações, por quê? Porque é um país com o qual o Brasil tem uma fronteira. E tem 1 milhão de problemas que surgem na hora da gente lidar com essa fronteira. Então tem gado não vacinado que vem da Venezuela para o Brasil. E a gente precisa falar com a pessoa responsável do lado venezuelano para saber, olha, esse gado aqui, ele é vacinado, ou seja, de quem é, como a gente devolve, o que Precisa ter acontece. essa relação pelas Migrantes. mínimas coisas, né, cara? Migrantes. Então, por exemplo, é preciso falar com os governadores dos estados venezuelanos, porque se você tem bons contatos lá e tem um monte de gente que passa por um determinado estado, eu consigo antecipar quando os venezuelanos chegam em Roraima. Então, eu preciso avisar lá a Secretaria de Saúde, para dizer, olha, provavelmente daqui a 3 dias vão chegar 500 venezuelanos. E muitos deles estão em estado terrível, precisam de atendimento imediato. E o SUS fornece, ainda bem. Então, assim, tem muita coisa pragmática, muita coisa assim. E eu vejo, assim, sobretudo nesses encontros de Munique e Nova Delhi, você vê pessoas brigando publicamente, mas quando os dois estão conversando, tem muito mais espaço para compromisso do que parece. Uhum. Então, assim, dialogar não quer dizer que a gente concorda. E, sobretudo agora nessa situação brasileira de ter que preservar bons laços com todo mundo, pode ser legal um político falar, vamos cortar laço com a China, vamos cortar laço com os Estados Unidos. Mas, cara, não dá, entendeu? Isso nem existe de verdade. Não existe, assim. As próprias pessoas que falam isso, muitas vezes, falam isso para animar as redes. E aí um monte de gente fala, vamos fazer isso, não sei o quê. Cara, calma aí, não é assim que funciona. Né? Não dá. É igual você mora numa rua e você odeia aquele vizinho. Você tem que ter o WhatsApp do cara, entendeu? Porque surge um problema, você precisa conversar. Então, assim, eu acho que assim, a gente... É claro que esses assuntos são... Eu não estou aqui minimizando, por exemplo... a gente não pode ignorar que estão acontecendo atrocidades. O que está acontecendo em Gaza atualmente é inaceitável. E se alguém diz lá, fala, não está acontecendo nada, é preciso discordar publicamente. Mas sem essa mesma intensidade, eu acho que de como a gente discorda internamente. Porque, querendo ou não, o Brasil... Eu acho que há uma coisa que a esquerda e a direita brasileira pode concordar, que é a China compra muita coisa. Então, a gente quer que isso continue acontecendo. Uhum. Então, assim, se quer falar mal da China, ok. Mas, assim, a gente não quer falar mal da China ao ponto de não mais poder vender coisas para eles que eles são fundamentais para a economia brasileira. O principal investidor do Brasil, investidor estrangeiro no Brasil, são os Estados Unidos, até hoje. E investem em muitas coisas importantes. Então, os Estados Unidos é responsável pela criação de muito emprego também. Europa é igual, Argentina. Então, assim, quer xingar o presidente da Argentina? Ok. Mas quer romper com a Argentina? Provavelmente não. Porque as empresas brasileiras dependem também do mercado argentino. Então, assim, tirar um pouco essa loucura das redes para dizer quais são realmente nossos interesses. E aí a gente fica numa coisa muito mais técnica e muito mais calma na hora de analisar o cenário internacional. Eu acho que isso é sempre importante. É uma boa. Sobretudo nessa loucura das redes, assim, que as pessoas querem brigar. Às vezes, eu acho que os políticos promovem a polarização não porque eles gostam, mas porque é uma demanda popular. Eu acho que tem gente que entra no Twitter para brigar, cara. Que briga sobre qualquer coisa. Eu sei disso, na verdade. Não tá buscando uma briga. Sabe a pessoa que entrava no bar para arrumar uma confusão. Então, assim, eu acho que às vezes as lideranças políticas falam umas coisas de maneira meio calculada para
Porque atende, jogar pra galera. Jogar pra galera. E aí briga, não sei o quê, sobre um assunto que fala, mano, é realmente assim, a gente deve gastar nosso tempo. Porque, né, por exemplo, última coisa assim. Oriente Médio. Dá para denunciar o que Israel está fazendo, dá para denunciar o que Hamas está fazendo, sim, é importante. Agora, o Brasil também não deve, eu acho que, perder uma capacidade mínima de preservar laços com os principais atores. Isso não quer dizer isentão. Dá para se colocar. Eu, por exemplo, denuncio a agressão russa contra a Ucrânia. Isso não quer dizer que você nunca tem opinião, né? Você pode ir lá, o Lula pode se posicionar, mas não ao ponto de você queimar pontes, basicamente. Né? Que, querendo ou não, o Brasil romper laços diplomáticos, por exemplo, quase que nunca é uma força do Brasil, inclusive. Né? Exato. Assim, você rompe laços, putz, você perde qualquer capacidade mesmo de diálogo. Então, eu, por exemplo, quando fui para a Coreia do Norte, assim, eu discordo de tudo que eles fazem. Agora, eu acho fundamental ter uma embaixada brasileira em Pyongyang, tá? Para você saber o que está acontecendo. Inclusive, foi a embaixada brasileira que viabilizou minha viagem. Sem apoio da embaixada, você não consegue. E aí eu conheci lá e tal, e eu acho que hoje minha análise sobre a Coreia do Norte é mais informada, mais sofisticada. Que eu faço publicamente. Então, essa coisa de romper laços, eu acho que nunca é uma boa ideia. Parece sempre uma burrice.